Então, povo, vamos voltar aos vídeos. Eu tinha feito uma paragem porque os assuntos de menos importância tinham acabado e agora ficam os assuntos mais importantes. E desses assuntos mais importantes, que em princípio seriam abordáveis num ano normal, um primeiro ano normal, são as funções caso a caso, começando pela função afim. Portanto, as funções podem ser do mais simples para o mais complexo. A função mais simples tem pouco interesse, é a função constante. A função, sempre a mesma coisa, cujo gráfico é uma linha, uma vez que ela tem sempre o mesmo valor. Sei lá, pensarem, por exemplo, na massa da Terra. A massa da Terra, em função do tempo, é constante, não é? Porque a diferença há de dia para dia da massa da Terra. Embora haja uma perca, creio eu, uma ligeira perca de massa, isso é outro assunto, é assunto para a física. Portanto, a função constante corresponde a uma realidade, uma situação que não se modifica ao longo do tempo, por exemplo, é uma função constante. Depois, introduzindo alguma complexidade, já pode depender de x e de uma constante. E então, este x pode depender simplesmente x mais qualquer coisa, mas o x pode ser aqui multiplicado. Então, aparece só um x, um polinómio de grau 1, e isto fica na forma ax mais b, em que o a e o b têm que ter valores. Isto é chamada função afim. Depois, se vamos subir o grau para grau 2, ax² mais bx mais c. Depois entra a função modular, que tem algum interesse para calcular distâncias, em particular. Depois a exponencial, depois a logarítmica, que já estão de outras famílias de funções. De qualquer forma, exceção feita a este caso, que é um caso muito simples e que pode ser integrado dentro deste, com a igual a 0, não é? Fica o caso anterior. Vamos então, neste capítulo, estudar as funções deste tipo. E as funções deste tipo, entre outras propriedades, talvez a mais importante, é que elas são elemento fundamental para decompor as funções mais complexas que aparecem. Em geral, as máquinas conseguem trabalhar só, desde que possam utilizar números complexos, números reais, precisam de funções afins e funções quadráticas, mas se forem utilizados números complexos, todas as funções podem ser aproximadas por um produto de funções afins. Portanto, a função afim é uma espécie de tijolinho, é o tijolo que constrói praticamente tudo o que é relevante das funções. Portanto, tudo o que é relevante das relações entre variáveis, a função afim é absolutamente essencial, ela é o tijolinho, um amontoado de tijolinhos que constrói um edifício. Se vocês pensarem num edifício qualquer, ele, no fundo, é um amontoado de tijolos mais simples e estas funções afins servem para esse propósito. Portanto, estudar a função afim não é uma coisa que se possa escolher. Nós temos de estudar a função afim ou sim, ou sim. Mas, e aqui eu não vou seguir o livro aqui neste primeiro vídeo introdutório, mas na verdade o que eu vou falar é o que está na página 70 e na página 71 do livro. E eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem própria. Não é uma coisa que eu sinta muito à vontade para fazer, primeiro porque não sou professor de matemática e depois também não me sinto muito à vontade em sair fora do figurino, não é? do alinhamento que o vosso livro, que é bom, decidiu escolher. É um alinhamento pedagógico que tem provavelmente uma grande sustentação teórica. E eu vou sair desse alinhamento do livro um bocadinho só, na certeza, porém, de que nada me garante que esta minha introdução seja melhor do que a introdução do livro. Provavelmente será pior. Portanto, leiam de qualquer forma a introdução que o livro faz, página 70 e página 71, e não deixem de assistir ao vídeo e à continuação que eu vou dar, porque eu vou fazer uma abordagem diferente, mais ligada àquilo que vocês já sabem
sem deixar de manter o foco no objetivo final, que é estabelecer o conceito de função afim e começar a preparar as regras do jogo para trabalhar e estudar essa função afim. Então, vamos lá. Eu acho que sempre achei que a função afim é uma espécie de regra do 3 estendida. Vocês encontram a função afim na regra do 3. Porquê? A regra do 3 é uma função afim. Portanto, a função afim generaliza, alarga a aplicação da regra do 3. Como é que funciona a regra do 3? Na verdade, a regra do 3 é uma proporção entre duas grandezas. Por exemplo, se vocês tiverem duas grandezas, duas variáveis, duas coisas, duas medidas, imaginem, por exemplo, o vosso dinheiro de cada dia. Portanto, no primeiro dia, por exemplo, vocês têm 2 reais. No segundo dia têm 5 reais. Alguém vos dá 5 reais. No terceiro dia, alguém vos dá 1 real. E assim sucessivamente. Isto é a grandeza. Vou chamar esta grandeza X. Poderia chamar outra coisa qualquer, mas vou chamar esta grandeza X, que mede a quantidade de reais que vocês têm em cada dia. X está em reais. Mas podiam pensar na mesma medida, só que medido em dólares. Ou seja, os mesmos valores. O vosso dinheiro para gastar dia a dia. Não sei se recebem semanada, não sei como é que... Cada um terá a sua própria realidade, mas não vão fugir muito disto. Então, X em reais, Y em dólares. E o que é que vocês iam ver? Vamos simplificar e vamos colocar... Era bom que fosse... Mas vamos colocar o dólar a 1 dólar, 5 reais. Não é? Mas vamos imaginar que sim, só para simplificar as contas. Então, no primeiro dia, vocês tinham recebido quanto? Tinham recebido 0,4 dólares. No segundo dia tinham 1 dólar. No terceiro dia tinham 0,2 dólares. Imaginem agora vem um avô simpático que não pegou Covid e dá-vos 10 reais no quarto dia da vossa vida, da vossa semana, por exemplo. Vocês tinham recebido 2 dólares. E vamos imaginar que aqui foi o vosso aniversário e alguém vos deu 50 reais. E nesse caso, este dia é um dia em que vocês receberam 10 dólares. E, entretanto, arrumaram um trabalho e receberam o salário. E o salário foi 500 reais. Então vocês receberam neste dia 100 dólares. Na verdade é a mesma coisa, não é? São duas medidas, variável X que está a medir a vossa riqueza diária em reais e a variável Y que está a medir a vossa riqueza em dólares. E é lógico que isto é uma proporção, reparem, 2, eu vou fazer ao contrário, 0,4 a dividir por 2 dá 0,2. 1 a dividir por 5 dá 0,2. 0,2 a dividir... Estou a dividir y por x. Portanto, estou a fazer y sobre x. Bom, podem continuar. Isto é tudo igual. Eu estou habituados a ver na 2 a dividir por 10 dá 0,2. 10 a dividir por 50 dá 0,2. E 100 a dividir por 500 também dá 0,2. Isto é a relação y sobre x. Y sobre x é uma proporção. Este está para este, como este está para este, como este. Vocês normalmente montam isto. 0,4 está para 2, assim como 1 está para 5. No fundo, vocês estão a dizer 0,4 a dividir por 2 é igual a 1 a dividir por 5 e assim sucessivamente. Vocês conhecem isto como proporção e é aqui que se aplica a regra do 3. Já agora, se fizerem a conta, 0,4 a dividir por 0,2 dá 0,2. Isto é a constante proporcionalidade. Y sobre x é igual a 0,2, independentemente do lugar onde vocês estão. Certo? Ok, então quer dizer o quê? Quer dizer que esta proporção que monta realmente a regra do 3
E quem não entende este conceito de proporção nunca vai entender realmente a regra do 3 e vai ter sempre muita dificuldade. Mas isso já nem vou falar para essa gente. Sinceramente, quem não consegue utilizar a regra do 3 tem que rapidamente correr atrás. E nem é rapidamente, é ontem. Não merece, não vale a pena. É difícil, dentro de um ensino médio normal, estarmos a preocupar com a regra do 3. É daquelas coisas que o ensino fundamental tem que produzir, e se o ensino fundamental não produziu a flexibilidade em trabalharem bem com a regra do 3, vocês têm que correr sozinhos atrás disso. Bom, o que é que eu podia ter feito aqui? Eu podia ter feito aqui, olhem, o y pode ser visto como f de x, não é? E montar aqui uma função que a x faz corresponder y, que é igual a f de x. Ora, se eu chegar aqui, não vou utilizar... Posso utilizar equivalente, mas não é famoso a utilização de equivalente. Se eu multiplicar por x dos dois lados, vou multiplicar por x daquele lado, x deste lado, fica y sobre x vezes x igual a 0,2 vezes x. Ora, x está a multiplicar e está a dividir, assumindo que não é igual a 0. Fica então, esta relação que aqui está, é na verdade y igual a 0,2 vezes x. Ou seja, eu podia escrever f de x igual a 0,2x. E era uma função muito simples, em que vocês pegam no objeto x, que é o vosso valor em reais, multiplicam por 0,2 e ficam com o vosso valor em dólares. Portanto, a relação entre reais e dólares, com este câmbio que aqui está, é dólares igual a 0,2x. 0,2 reais. É uma função muito simples que transformaria automaticamente, uma planilha de Excel, por exemplo, ou o que vocês quiserem, programavam isto muito facilmente. Era uma função que pegava no objeto x, que é a vossa diária em reais, e dava a vossa diária em dólares. Uma função de conversão. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a regra do 3 é sempre transformável numa função deste tipo. Claro que aqui, em vez de 0,2, se a vossa constante de proporcionalidade fosse um certo k, nesse caso, era y igual a kx e, portanto, f de x igual a kx. Portanto, se a constante de proporcionalidade fosse outra, em vez de 0,2, era um certo k, mas era um certo k conhecido. A variável é o x. O k não pode ser variável. O k é uma coisa que em cada problema tem que ser conhecido. É a constante de proporcionalidade entre as duas grandezas. A grandeza x, a variável x, e a grandeza y. Neste caso, a vossa diária em reais e a vossa diária em dólares. Ora bem, a pergunta é então, tudo bem, então quer dizer que todas as funções são regra do 3? Ou pelo menos todas as funções afins são regra do 3? Não. Todas as relações de variáveis são regra do 3? Não. Pensem, por exemplo, as temperaturas. Quase todos vocês, vão ser obrigados, ou já foram no passado, é aqui uma tara bem comum. Todos os sistemas de ensino têm as suas fixações. E o sistema brasileiro tem a fixação nos Fahrenheit. Devem achar engraçado a conversão em temperatura em Fahrenheit e temperatura em graus centígrados. Ora bem, como vocês sabem ou não sabem, se não sabem, de um dia terão que saber e não vai demorar muito esse dia a chegar, a temperatura em Fahrenheit, 0 graus centígrados corresponde a 32 Fahrenheit, não é? Então, se eu tiver a temperatura em graus centígrados e tiver a temperatura em Fahrenheit, então 0 graus centígrados corresponde a 32 Fahrenheit. Ok. Por exemplo, 10 graus centígrados corresponde a 50 Fahrenheit. Acho que é 50 Fahrenheit. Se eu me enganar, corrijam vocês, vão a uma tabela e vejam a correção. 10 graus centígrados corresponde a 50 Fahrenheit. 100 graus centígrados
temperatura de ebulição da água, corresponde a 212 Fahrenheit, creio. Estou a olhar ali para a minha cábula que está ali, que eu fiz as contas antes. Pode estar errado, se estiver errado, corrijam. E assim sucessivamente. É? Nós temos então, podíamos pensar, esta variável, em vez de chamar esta variável x e esta variável y, eu vou chamar, como é habitual na física, vocês chamam esta variável c, não de centígrado, mas sim variável c, e esta, em vez de y, variável f. F de Fahrenheit e C de grau, não. De Celsius, aliás, não. C variável C e F variável F. Se fôssemos ainda mais rigorosos na linguagem da matemática, seria um C pequeno e um F pequeno. Mas como o F é para função, tudo bem. Aqui vou fazer uma concessão à física e vou deixar F e C em letras maiúsculas. Mas conclusão, não confundam isto com o símbolo de Fahrenheit e não confundam isto com o símbolo de Celsius. Não, é a variável C, que pode ser 0, 1, 2, o que for, e a variável f, que também pode ser qualquer coisa. Muito bem. E está aqui uma proporção. 0 a dividir por 32 é igual a 10 a dividir por 50. E a resposta é, de caras, não. Eu olho para aqui e não preciso fazer conta nenhuma para perceber que isto que aqui está não é uma proporção. Parem o vídeo, olhem para esta tabela aqui e tentem perceber, porque isto é um erro muito comum que as pessoas cometem, porque é que aqui não vale a regra do 3, aqui não vale a regra do 3, porque é que isto não é uma proporção? Pensem. Olhando para aqui, direto, automaticamente, sem fazer conta nenhuma, eu olho para isto e digo, não vale a regra do 3. Tá? Quem descobriu, descobriu. Quem não descobriu tem um problema. As pessoas que não descobriram isto, porque é que isto não é uma proporção, têm um problema. Precisam de resolver esse problema e é muito fácil entender porque é que têm um problema. 0, se valesse a regra do 3, 0 tinha que estar para 0. Se duas variáveis são proporcionais uma à outra, por exemplo, se uma pessoa tem 0 reais, também tem 0 dólares. Se uma pessoa tem 0 centímetros, não existe, né? Não existiria, também tem 0 polegadas. Se uma pessoa tem 0 irmãos, também tem 0 gêmeos, irmãos gêmeos, sucessivamente. Quer dizer que, para valer a proporção, para se poder aplicar a regra do 3, uma das condições absolutamente essenciais e, portanto, quando olhamos para uma situação em que ela não é verificada, sabemos logo que não é a proporção, é 0 centígrados, 32 Fahrenheit. Se 0 centígrados corresponde a 32 Fahrenheit, não são grandezas proporcionais. Ponto final, parágrafo. Ainda podem chegar aqui e fazer as contas. Por exemplo, 50 a dividir por 10, que dá 5, não é? 212 a dividir por 100, que dá 2,12. 5 igual a 2,12. Burrice. Não há aqui proporcionalidade. Ora, quer dizer, e esse instinto tem que estar treinado, não é? Quando eu disse que quem olhou para aqui e não viu imediatamente que isto não era válida a regra do 3, tem um problema. Tem um problema de falta de treino. O olho tem que estar treinado, a nossa alma o nosso cérebro tem que estar treinado para, quando vemos uma situação em que 0 não está para 0, automaticamente não vale a regra do 3. Eu podia pensar numa situação semelhante, outra situação, por exemplo, glicose. Se vocês comerem açúcar, vamos imaginar gramas de açúcar e glicose no vosso sangue. Não sei se vocês estão habituados a esse tipo de teste, aqueles testes de glicémia. Eu não vou dizer bobagens porque eu não entendo nada do que estou a dizer, não entendo nada desta coisa de sangue. Vou falar de sangue, eu não entendo nada de sangue. Mas, por exemplo, não será certamente muito erro dizer que se vocês comerem 0, né, forem fazer em jejum,
o teste de glicémia do vosso sangue vai dar, por exemplo, 90 miligramas de glicose por litro de sangue. 90 miligramas por grama. A medida habitual que aparece, gramas por litro, não é? É aquela medida que aparece nos testes sanguíneos. 0 está para 90. Bom, mas imaginemos que vocês fazem trapaça. E de manhã não conseguiram resistir e comeram 1 grama de açúcar. Estavam tão miseráveis de fome que tomaram 1 grama de açúcar. E nesse caso, o vosso sangue tem, por exemplo, 92 de glicose. Se comessem 2 gramas de açúcar, é lógico que isto não pode valer a regra do 3. Porque se 1 grama está para 92, 2 gramas, vocês estão mortos, está para 184. Se 1 está para 92, 1 grama de açúcar dá 92 de glicose, 2 gramas, se houvesse proporcionalidade, dava 184. E já sabemos que não, se calhar com 2 gramas vocês têm aqui 94. E com 3 gramas têm 96. Sinal de que isto não é uma proporção. Agora, o que é que nos permitia instintivamente e intuitivamente dizer que isto não era uma proporção? O que nos permitia instintivamente dizer que isto não era uma proporção é que vocês, em jejum, tinham 90 gramas de glicose. 90 gramas de glicose. Outro exemplo em que não vale a regra do 3, portanto, aplicar a regra do 3 ao consumo de glicose, quem diz ao consumo de glicose, diz ao consumo de proteína, por exemplo, de ração de um animal. E se eu der 10 gramas de ração, há um ganho de 2 gramas de proteína. E se eu der 20 gramas, ganho 4 gramas de proteína. Bobagem. Bobagem. Porque são relações intrinsecamente não proporcionais. Nós encontramos proporcionalidade, por exemplo, na conversão de medidas. Mas tem que ser medidas que o 0 corresponde a 0. 0 centímetros igual a 0 polegadas. 0 metros igual a 0 milímetros. Estão a ver sempre a relação 0 para 0, pelo menos para arrancar, ou para ver uma possibilidade de arrancar a regra do 3 e de arrancar a proporção. Tem que estar treinado, o vosso olho tem que estar treinado para, se 0 não está para 0, não há proporcionalidade. Então, outro exemplo, por exemplo. Isto aqui bem mais interessante, acho eu. Por exemplo, o consumo das famílias. Consumo das famílias. Vamos imaginar que uma família consome toda a sua renda. Então, se uma família tem 1.000 reais de renda, compra 500 reais de alimentos. 500 reais de alimentos. O resto vai para roupa, net, não sei, por aí fora. Se a família tem 1.000 reais de renda, gasta 500. Portanto, renda, R, e aqui alimentação. Se a família receber 2.000 de renda, quanto é que consome de alimentos? Bom, 1.000 de alimentos. Parece uma proporção, não é? Vejam, por exemplo, A a dividir por R. No primeiro caso dá 500 a dividir por 1.000. E 500 a dividir por 1.000 dá meio, não é? 0,5. E aqui a mesma coisa. A dividir por R, 2.000, ao contrário, 1.000 a dividir por 2.000, portanto, também dá 0,5. Façam a conta. E parece que isto há uma proporção cuja razão de proporcionalidade é 0,5. Mas o vosso olho treinado, o que é que vos diz se uma família, há tantas famílias, infelizmente, no Brasil e no mundo, não é? Que têm 0 de renda. Eles consomem 0 de alimentos? Não. A família, apesar de não ter nenhuma renda, tem que consumir alimentos. Senão morre, não é? E, portanto, sendo que 0 de renda não está para 0 de alimentos, não vale, novamente, a regra do 3. Não pode valer. Mesmo que pareça que está a valer aqui. Na verdade, se vocês pensarem numa família, por exemplo, que recebe 1 milhão,
certamente haverá muitas famílias que recebem 1 milhão, infelizmente, não vão gastar 500 mil, ninguém consegue comer 500 mil só se estiver a comer barras de ouro. E, portanto, a proporcionalidade tem que se quebrar. A proporcionalidade do consumo e da renda quebra-se nos rendimentos mais baixos e quebra-se novamente, mesmo que exista ali em alguns rendimentos intermédios, que pode ser a realidade da vossa família. A realidade é que as famílias mais pobres e as famílias mais ricas não verificam esta regra de proporcionalidade. Portanto, as variáveis consumo e renda não são variáveis que estão correlacionadas de forma proporcional, mas pode existir uma relação mais complicada e a função afim, até certo ponto, servir o propósito. Vamos ver mais tarde se aparecer essa oportunidade, vermos que o consumo está sim relacionado com a renda, não de forma proporcional, simples, mas sim recorrendo a uma função afim. Agora veremos mais tarde porquê, não neste vídeo, talvez que eu me lembre de falar sobre isso no futuro. Nas aulas presenciais, normalmente eu falo, vamos a ver se aqui faz sentido. Então, bom, no caso da função dos Fahrenheit, não é? A conversão de temperatura, vocês sabem que centígrados está relacionado com Fahrenheit por uma função afim, aquilo que nós vamos chamar uma função afim. A temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 temperatura em centígrados mais 32. Portanto, uma relação, neste caso vocês têm C e a função F. Se vocês quisessem utilizar a temperatura em Fahrenheit X, a temperatura em centígrados X e a temperatura em Fahrenheit Y, ficavam com uma situação clássica de função afim, y igual a 1,8x mais 32. Portanto, não são proporcionais, não. Fahrenheit não são proporcionais a centígrados, mas a relação é uma relação afim. Bom, mas não era possível nós inventarmos uma coisa parecida com a regra do 3 para os Fahrenheit? Era. E é o que fazem na física. Infelizmente, é o que vocês fazem na física. Em vez de recorrerem a esta função afim, que neste caso a física e a matemática integravam-se bem, vocês põem-se a fazer o seguinte: pegam nos Fahrenheit e tiram-lhe 32. Que é para depois, quando vocês pegam na temperatura em Fahrenheit e tiram 32, Fahrenheit menos 32, o zero desta coisa, corresponde ao zero dos centígrados. Portanto, a primeira montagem que vocês têm que fazer é pegar na vossa temperatura em Fahrenheit, tirar-lhe 32. Porquê? Que é para que o zero fique para zero, artificialmente. Ao tirarem 32 ao termómetro que leu o Fahrenheit, vocês no fundo estão a colocar o zero para o zero. E estão a criar condições para existir então uma proporcionalidade não entre os Fahrenheit e os Celsius, mas sim entre os Fahrenheit menos 32 e os Celsius. E depois, Fahrenheit menos 32 é igual a 1,8 Celsius. Se vocês dividirem aqui por Celsius, podem decorar esta fórmula, não sei, não é assim exatamente que fazem na física. Na física ainda tiram 100 aos Celsius. Fica então mesmo 0 para 0. Então fica F menos 32 igual a 1,8. Constante de proporcionalidade, não entre os Fahrenheit e os Celsius, mas entre Fahrenheit menos 32, para ir para 0, não é? Porque 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Ao tirar 32 Fahrenheit, ficam com 0 aqui em cima. Quando a temperatura for 32, aqui em cima fica 0, e aqui em baixo também está 0, porque 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Pois é. Fazer o quê? Então, não sei se é assim que aprendem na física, creio que não, mas é parecido com isto. É ainda mais complicado do que isto, desnecessariamente, quando, na verdade, tudo isto se resolvia simplesmente com uma função afim, da mesma maneira que o movimento uniforme. Aqui a constante que aparece é a velocidade, e isto é a posição inicial. Para calcular a posição de um móvel, ele tem a velocidade vezes o tempo mais a posição inicial. Aqui, quando em física se ensina a conversão de Fahrenheit para Celsius e Celsius para Fahrenheit, suponho que isto se ensina, não sei se é no ensino médio ou se é no ensino fundamental, também se podia ter utilizado a função afim.
e fazias então aqui uma bela integração entre a ferramenta fantástica que é a função afim e fundamental e certas aplicações. De qualquer forma, cada macaco no seu galho, e a única coisa que eu posso dizer é profilaticamente e pedagogicamente estimular os colegas que ensinam isto a tentarem utilizar a ferramenta da função afim, em vez de irem diretamente para a proporcionalidade. Porquê? Porque ao tirar 32 eu crio condições para a regra do 3. Estão a ver a ideia? Repito a ideia. F menos 32 está para Celsius. Está. Se vocês tirarem Fahrenheit menos 32, ficam com uma proporcionalidade para Celsius. E a regra de proporção é 1,8. Porquê? Porque este a dividir por este está aqui escondido 1,8 de proporção. E isto, portanto, vale a regra do 3. Desde que tirem 32 aos Fahrenheit. E fica, funciona. Também podiam tirar 32 aos Celsius, só que a proporção era ao contrário. Tirando 32 aos Celsius... Não é 32 aos Celsius. Tirando 18 aos Celsius, provavelmente, tirando 18 aos Celsius, ficam com... ou acrescentando 18 aos Celsius, ficam com os Fahrenheit. Ora, já não... Nunca faço isso. Para mim, a conversão é sempre feita com a função afim e com esta relação que aqui está. Fahrenheit igual a 1,8 Celsius mais 32. Assunto encerrado. Não preciso estar a tirar temperaturas às temperaturas para que o zero fique para o zero. E porquê? Porque F menos 32 eu obtenho 0 Celsius, certo? Então, os Celsius tenho que tirar 18. Provavelmente a Celsius tenho que tirar 18 para obter o 0 Fahrenheit. Não sei. Não é a minha praia. Não estou a sair fora da minha zona de conforto. Pior do que isso, não é a minha praia. No sistema de ensino europeu que eu fui formado, nós não temos nenhum interesse nos Fahrenheit. Não aprendemos, não trabalhamos. Achamos que aquilo é uma esquisitice dos americanos e que o sistema métrico é Celsius e depois Kelvin e nunca a passagem para os Fahrenheit. De qualquer forma, aqui no Brasil, vocês divertem-se imenso com a conversão Celsius-Fahrenheit. Então, para aprender a função afim, nós podíamos trabalhar a função afim como uma regra do 3. Vamos ver que uma função afim, então, é uma função que seja escrita da forma y igual a x mais b. Ou seja, a variável y, f de x, o transformado, a imagem, é simplesmente uma constante vezes x mais outra constante. E em cada caso prático, vocês têm que saber quanto é que vale o a e quanto é que vale o b. Agora, se puxassem o b para este lado, y menos b, como fizeram com os Fahrenheit, fica aqui deste lado ax. Agora basta dividirem tudo por x e fica y menos b sobre x igual a a. Curiosamente, este a aqui é a velocidade da física. A velocidade do movimento uniforme, retilíneo uniforme, este v é a velocidade do móvel, que é constante. Então, se vocês fizerem y menos b sobre x, têm a regra do 3. A função afim transforma-se numa regra do 3 se vocês, à variável y, em vez de trabalharem com a variável y, tirarem-lhe o b. Se tirarem b à vossa variável y, isto é uma nova variável, podiam chamar esta variável y', então vocês tinham que y' é proporcional a x e vale a regra do 3. Quer dizer que nós podíamos, todas as situações de função afim, nós podíamos nunca ensinar função afim, e as aplicações que nós fazemos para a função afim, todas elas funcionavam perfeitamente com a regra do 3. Claro, com esta ressalva, tinham que tirar o b a y igual a 20. Ok, tinham que tirar o b, trabalhavam com a variável modificada, e a variável modificada, y menos b, o Fahrenheit com o tal menos 32,
tinham proporcionalidade. E foi isso que eu fiz, por exemplo. Já sei que Fahrenheit menos 32 é proporcional a Celsius, certo? Portanto, Fahrenheit menos 32 é proporcional a Celsius e a regra de proporcionalidade é 1,8. Portanto, para saber quanto é que é 10 graus centígrados, 10 graus centígrados está para Fahrenheit menos 32. Então quer dizer que Fahrenheit menos 32 sobre 10, este está para este, é igual a 1,8. E, portanto, se o Fahrenheit igual a 10, se o Celsius igual a 10, basta resolver aqui, não é? Está para 1. Montava aqui a regra do 3. F menos 32 está para 10, assim como 1,8 está para 1. Acontece este vezes este vezes este. A regra é sempre a mesma. Este a dividir por este a dividir por este vezes este vezes este. Portanto, 10 vezes 1,8 dá F menos 32. 10 vezes 1,8 desaparece a vírgula, portanto fica 18. Passa para o lado de lá, F igual a 18 mais 32, ou seja, F igual a 50. Por isso é que eu disse que a temperatura de 10 graus Celsius corresponde a 50 Fahrenheit. Aqui tanto se pode montar para um lado, como se pode montar para o outro, como se pode utilizar a relação, não é? 32, F menos 32, portanto, 32 menos 32 está para 0 Celsius. Claro que isto não funciona tão bem por causa do zero. O zero não pode aparecer nas proporções, porque o zero anula, não é? Anula um dos termos, e isto aqui 0 está para 0, não inicia a montagem da proporção. Mas F menos 32 está para Celsius. Em proporcionalidade, com uma relação 1,8. Teria esta forma mais interessante de montagem da regra do 3, mas sempre tirando 32 graus aos Celsius para conseguir montar a regra de proporcionalidade. Dirão vocês assim, então e podia utilizar outro? Podia. Podia utilizar, por exemplo, aquela... Tem que saber um ponto, não é? 50 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit corresponde a 10 graus Celsius. Portanto, faziam aqui 50 menos 32 está para 10. Para 10 graus Celsius. E esta montagem já funcionava. F menos 32, aqui fica 18, 10 Celsius. Portanto, esta era uma montagem de uma regra do 3 para converter Fahrenheit em Celsius. Querem, por exemplo, converter 100 graus Celsius. Foi o que eu fiz. Se quiserem converter 100 graus Celsius, 100 graus Celsius fica 100 F menos 32, 18, 10. Não se pode, nenhum destes pode ser 0 numa proporção, porque 0 está para 0, não é? 0 está para 0, estraga tudo, porque anula tudo. Então, fica este vezes 10, portanto, 10F menos 32 igual a 100 vezes 18, que é... Alguém se enganou aqui. Alguém se enganou aqui. Exatamente, eu quero saber quantos graus Fahrenheit correspondem a 100 Celsius. Então, 100 vezes 18 dá 1000
10.800. Portanto, aqui desenrolando fica 10F 10 vezes 32, 320, igual a 1.800. Passo este para o lado de lá, fica 10F igual, passando para o lado de lá passa mais 2.000, portanto 320 com 1.800 dá 2.120. Portanto, 10F igual a 2.120, basta cortar um zero de um lado, dividir por 10, ou seja, Fahrenheit igual a 2.120 a dividir por 10, e aqui cancela, divide por 10 em cima e em baixo, e fica Fahrenheit igual a 212. Ou seja, 100 graus centígrados corresponde a 212 Fahrenheit. Estão a ver? Montei uma regra do 3 para resolver o problema dos Fahrenheit. Na verdade, todas as relações afins, todas as relações que são possíveis de resolver com função afim, e repito, para mim, na minha cabeça, o que eu penso é que os Fahrenheit é igual a 1,8 Celsius mais 32. Isto para mim é uma relação afim, simplesmente uma função afim. Podia ter sido montado uma proporção, uma regra do 3. Só que tinham cuidado de tirar 32 aos Fahrenheit. Pegam na escala Fahrenheit, seja ela qual for a temperatura na escala Fahrenheit, tiram 32 e têm uma proporção para Celsius. Qual é a relação de proporção? 1,8. Não é? 18. Aqui não são 18 Fahrenheit, são Fahrenheit menos 32, portanto 50 Fahrenheit. Mas como têm que tirar 32, não é 50. Portanto, 50 Fahrenheit estão para 10 Celsius. Mas não, aqui não é 50 que vão colocar 18, porque a vossa variável Fahrenheit tem que ser diminuída de 32 para valer então, finalmente, uma relação de proporcionalidade. Porquê é que não vale a relação de proporcionalidade? Voltando atrás, porque 0 Fahrenheit não corresponde a 0 Celsius. Para haver relação de proporcionalidade, zeros têm que estar para 0. Mesmo se depois, na montagem da regra do 3, se eu tivesse colocado aqui 0 e 0, anulava isto e isto e não resolvia nada. Não deixava de ser verdade. F menos 32 está para 100, assim como 0 está para 0. Isto não está errado. Só que o problema é que isto não tem interesse nenhum. Porque este vezes este dá 0 igual a 0. E com 0 igual a 0 ninguém sai daqui. Muito bem. Então quero dizer que para nós uma função afim é e será uma coisa deste tipo. Então as funções afins que nós vamos estudar, e com isto fecho, são as funções f de R em R, que a x faz corresponder y, e y igual a f de x, certo? Como habitual, e com y igual a ax mais b. Esta forma, portanto, já vimos na parte de funções, já vimos algumas deste tipo, muito simples, definidas por um polinómio de grau 1. Quem não viu polinómios no 8º ano é um problema mais grave ainda, porque é um problema do ensino brasileiro. Grande parte das pessoas não vê polinómios no 8º ano, não dá tempo, vocês estão mais interessados noutras coisas, noutro tipo de atividades, nem sempre legítimas. E muitos não aprendem nada de polinómios, mas isto é um polinómio de grau 1, porque isto é o mesmo que ter x levantado a 1. E esta função que aqui está é então a função polinomial de grau 1. Pode ser visto como a função polinomial de grau 1. E a função polinomial de grau 1 chama-se função afim. Então, função afim, e podíamos ter visto aqui os Celsius como função afim. Um exemplo é, por exemplo, a conversão de Celsius em Fahrenheit, em que vocês têm Fahrenheit igual a 1,8 Celsius mais 32. Isto que aqui está é o vosso Azinho, isto que aqui está é o vosso Bzinho, o F está a fazer o papel da variável x e o F está a fazer o papel da variável y. Portanto, isto que aqui está é, na verdade, uma função afim. O que é que converte Celsius em Fahrenheit? Uma função afim. O que é que converte Fahrenheit em Celsius? A função inversa. E a função inversa também é uma função afim.
Não vamos entrar aqui, mas vocês vão... Podíamos, ficam muito fora. É das últimas coisas que vemos, portanto, daqui a 4, lá no fim, já com muita experiência, nós podemos ver a função inversa. Como é que tirávamos a função inversa? Era resolver ao contrário. Portanto, vocês passavam o 32 para o lado de lá e ficava 1,8c igual a f menos 32. Agora dividiam por 1,8, ficava c igual a f menos 32 a dividir por 1,8. E, portanto, ficava c igual a 1 sobre 18f, ou 10 sobre 18f, menos 320 sobre 18. Então, a função que converte Fahrenheit em Celsius também é uma função afim. É a função c igual a 10 sobre 18 Fahrenheit menos 320 sobre 18. Reparem, este seria novamente o vosso Azinho e este seria o vosso Bzinho e, portanto, teriam novamente uma função afim. Curioso, não é? A função afim tem uma inversa que é ela própria uma função afim. Excelente! Ou seja, vocês ficam dentro da família das funções afins, quer com a função que vos interessa, quer com a sua inversa. Quer a conversão de Fahrenheit em Celsius se faz com função afim, quer a conversão de Celsius em Fahrenheit se faz com função afim. Bom, isto foi um desafio. Eu estava meio hesitante sobre começar ou não começar a função afim, mas o AI20 acabou por forçar que eu abordasse a função afim. Então, este é o primeiro vídeo. Eu acho que em mais 4 vídeos, ou seja, com 5 vídeos, conseguimos falar de todos os problemas associados à função afim. Quanto à função afim, página 71, vocês reparam que um tipo especial de função afim com o b igual a 0, com este b igual a 0, vai ter o nome de função linear. E, portanto, esta chama-se função afim, curiosamente, por causa da linear. Ela é afim da linear, porque ela é paralela, o gráfico dela é paralelo, mas é coisas muito matemáticas para vocês. De qualquer forma, daí vem da geometria, uma das razões pelas quais se chama função afim, por causa da função linear. A função linear é uma função afim com o b igual a 0. Portanto, uma família mais pequena de funções afins, com o b igual a 0, chama-se função linear. E isto era, e é, página 70, página 71. E no próximo vídeo já começo com respeito pelo livro do IESI, este livro, o vosso livro de texto, e vamos para o gráfico da função afim, e depois os zeros e máximos e mínimos se tiver, intervalos de monotonia, blá 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 blá, e aplicações. Muito bem, fiquem bem, sejam valentes e voltamos a encontrar-nos um dia destes.